muito bom dia a ambos. Muito obrigado por aqui estarem na Praça da Alegria. Doutor Filipe, nós prometemos que durante várias sextas-feiras, portanto durante 4 sextas-feiras, iríamos especificar alguns detalhes e também acabar por derrubar alguns dogmas relativos a tratamentos que são necessários fazer ao coração. Hoje, em concreto? Exatamente. Portanto, hoje vamos falar sobre um exame que chama-se cateterismo cardíaco. É um exame que se faz por rotina, que o Dr. João Carlos vai explicar isso em detalhe, e que muitas pessoas têm muitas dúvidas, ficam muito angustiadas com este tipo de exame. E, portanto, nós, de uma forma, digamos, simples, vamos tentar, de certa forma, explicar que isto é um procedimento normal, que se faz por rotina, e, portanto, as pessoas não têm, digamos, que ter muita ansiedade e muitos medos, um exame que é relativamente simples em mãos experientes, que isso é muito importante. Eu só antes de situar, digamos, e passar a palavra ao Dr. João Carlos, gostava que me passassem 3 slides que eu tenho aqui, levantar, inclusive, que é só para... Temos os dois. Pode manter-se sentado. É só para as pessoas, no fundo, perceberem o que é que nós vamos falar. Portanto, o que nós queremos é evitar um ataque cardíaco, portanto, é o termo que assusta as pessoas. Isto é, no fundo, de uma revista muito conhecida, que é Time, e que isto é amplamente conhecido, que é como é que nós devemos evitar o ataque cardíaco, e vamos depois a seguir explicar isso com o cateterismo. O próximo diapositivo, se faz favor. Nós vamos falar aqui, se repararem, aqui por trás está o coração, e o que está exatamente por cima do coração são as artérias coronárias. Portanto, são as artérias coronárias, que é isso que vamos falar, que vão ver em detalhe a introdução de um catéter especial que vai, no fundo, preencher o lumen, digamos, o interior da artéria, para se ver se há alguma obstrução. Portanto, ficarem com a ideia que quando se faz este exame, é nas artérias que estão por fora do coração. Isto é o coração, se quiserem, a minha mão, e as artérias estão fora do coração. Portanto, isso é muito importante. Não estamos a falar de... cortes. Exatamente. Localizados exatamente na área do coração. Digamos, não temos que abrir o coração para fazer este exame. A outra questão é, o Dr. João Carlos vai explicar isso, que é, isto é um grande vaso, que é a artéria, a aorta, e se repararem, sai deste lado uma artéria coronária, sai deste lado, do outro lado, outra artéria coronária. Ele vai explicar isso em detalhe, o Dr. João Carlos, como é que se faz esse tipo de procedimento. O último diapositivo que eu tenho aqui é exatamente, se repararem, isto é muito fácil, isto é o aspecto normal de um vaso, portanto, é um corte, reparem, o vaso está aqui em cortes. Este é perfeitamente uma artéria limpa, que todos nós gostaríamos de ter, tem estes jovens todos uma artéria deste estilo. À medida que nós vamos evoluindo... Meus amigos, vasos são as nossas veiazinhas, as nossas artérias, por onde corre o sangue. Exatamente. Okay? Depois, à medida que o tempo vai evoluindo, isso depende de pessoa para pessoa, e daquelas geneiras que nós fazemos, como eu disse na última sexta-feira, que são os fatores de risco cardiovasculares, começamos a ter um pouco de obstrução, neste caso, reparem, 30%, ainda há uma parte enorme do vaso que está limpa, em que o sangue passa tranquilamente. Depois, reparem, já está a 85%, ou seja, esta enorme placa, no fundo, que é a gordura, o colesterol, o excesso de tabaco, a hipertensão arterial, tudo isso que vai... Se me permite, são 65%. Obrigado. Que vai diminuindo a obstrução do vaso. Sim. E, por fim, nesta fase, reparem, já muito grave, seríssima, que está uma obstrução quase a 90%. Resumidamente, e para que também os mais pequenos que aqui estão e quem acompanha lá em casa e não nos viu a semana passada possa perceber, isto é lixo, doutor? Não, isto não é lixo. Isto é assim, podemos chamar lixo, até porque hoje em dia é muito vulgar ouvirmos falar nos bancos que estão na fase de lixo. Tudo o lixo é uma coisa que está aí muito está vulgar. Na moda. Está exatamente na moda. Mas nós temos fatores de risco para doença cardiovascular. E que à cabeça podemos começar por tal colesterol, que é o excesso de gorduras dentro do nosso sangue. Excesso de gordura provocada pelos alimentos. Pelo defeito da alimentação, pelo sedentarismo que as pessoas têm e pelos hábitos de vida que as pessoas levam. Associado a isso tem a hipertensão arterial, associado a isso tem o tabaco, que é muito importante. Portanto, tudo isso junto vai fazer com que haja a tal deposição de gordura no interior dos vasos e que gradualmente, à medida que vamos envelhecendo, vamos ficando com cabelos brancos. Isto também é o resultado de alguns cabelos brancos nas nossas artérias. Das nossas artérias. Portanto, com estes 3 diapositivos eu penso que é relativamente fácil. Eu agora ia pedir ao Dr. João Carlos se ele nos quer explicar de uma forma simples. Sim. Pode levantar-se, por favor. Em que consiste um cateterismo cardíaco, exatamente, e depois temos aqui uns filmes que mostram exatamente todo o procedimento do cateterismo cardíaco. Pode ficar aqui connosco. Ok, ficamos os 3 a conversar. O cateterismo cardíaco, a palavra cateterismo deriva de catéter. Catéter é um tubo de plástico muito fininho e que é passado desde uma artéria ou de uma veia periférica, portanto de um braço ou de uma perna, até ao coração. Neste caso, normalmente qual é que se usa? Depende do gosto. Tradicionalmente normalmente usa-se a femoral, portanto a artéria da perna. Mais recentemente tem ganhado popularidade a radial, a artéria do punho. Ok. Não é? Portanto, se faz pela virilha. Sim. Portanto, quando se fala de uma artéria femoral, que o Dr. João Carlos explicou, é aqui junto mais ou menos à virilha, aqui uma artéria muito importante, que nós palpamos isto muito bem, que depois vai entrar na artéria aorta. Se pusesse o segundo slide, que há bocado que eu pedi. Dava para mostrar. Vamos tentar.
Vamos tentar sublinhar a nossa conversa com as imagens. Da artéria femoral passa para a artéria aorta, que é o que o Dr. João Carlos está a explicar. Portanto, imaginem, isto é a tal aorta, muito bem, e isto vai depois continuar pelo resto do corpo e temos que abaixo da tal artéria femoral. Portanto, e o médico introduz o catéter, como o Dr. João Carlos está a explicar, e vai chegar depois à aorta. Ou pela artéria radial, que é do pulso. Através do pulso. Exatamente. Portanto, digamos que, já aproveitando este slide, se me permite, sim, com certeza. Os catéteres estão desenhados para sondar uma coronária ou outra, portanto, há um catéter para cada coronária, não é? Quando abordamos pela femoral, portanto, o catéter vem assim, não é? E depois tem tendência, um deles a entrar para a coronária esquerda e o outro, como um bocadinho de manipulação, para a coronária direita. Através do catéter, depois injetamos um produto de contraste iodado, que é opaco ao raio-x, e permite-nos apreciar aquilo que o Dr. Filipe explicou, que é aquelas obstruções nas coronárias. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos que uma artéria coronária normal é lisinha, vai se ramificando, vai perdendo calibre, mas sempre lisinha, não é? À medida que vão desenvolvendo placas ateroscleróticas, depois vamos começar a ver ratadelas, que podem inclusive chegar a uma oclusão total, como vamos ver num filme de um doente que caracterizamos e que vamos ter a oportunidade de passar aqui. Podemos ver então o primeiro dos filmes? Podemos passar o filme. Então talvez seja melhor observarmos já o primeiro dos filmes. Agora poderes explicar o que é que Pronto, está a acontecer. aqui neste momento as enfermeiras estão a passar um doente que está na sala de recobro e vai entrar para a sala de cateterismo. O doente bem acordado, claro. É um doente que estava internado por um síndrome coronário agudo, assim se chama uma alteração daquelas que o Sr. Filipe mostrou, digamos, com instabilidade, não é? Sem anestesia? Já lhe vou mostrar, é com anestesia local. O doente está sempre acordado, a falar connosco e basicamente não sente nada de especial. Uma coisa que é importante é estas salas com este grande aparato, ou seja, isto é que assusta muito os doentes. Nós explicamos isto aos doentes, é explicar que, digamos, que é uma sala especial, é muito importante para uma da esterilização. Desculpa, ali estava a palpar a artéria para localizar, a ver se tem um bom pulso, não é? Aqui é, portanto, a zona da virilha que primeiro é desinfetada, para depois picarmos sem correr riscos de infecções. Está o local que eu expliquei há pouco. Sim. E a seguir vamos cobrir o doente com um pano, que é este, não é? Que deixa que tenha um óculo para termos à vista, digamos assim, a virilha na zona que o picar. Claro, apenas na zona. Exatamente. Pronto, aqui é a picadela, é o que custa mais, basicamente, e injeta-se um bocadinho de anestesia, que o doente não sente nada especial, sente um ardor, não é? Pronto, estamos a pôr o tubo de fluoroscopia em cima do doente. Aqui já picamos a artéria e estou a passar um tubo através do qual depois posso passar os catéteres. Este tubo, portanto, fica dentro da artéria, não é? Tem uma válvula para permitir que não sangre enquanto lá está colocado. Eu tenho sempre acesso à artéria através do catéter. Que é o que estou a fazer aqui. Este é o catéter de coronária esquerda, que está desenhado com aquela forma para... Exatamente, para fazer a curva, não é? Exatamente, e ele em 95% dos casos vai sozinho, portanto isto não tem nada especial. Daqui para a frente o doente não sente nada, porque tem a pele anestesiada e tudo o resto cá dentro ele não sente nada, não é? Ou seja, o interior do vaso, digamos, pronto, neste momento já temos a coronária esquerda sondada e já estamos a injetar contraste e vê-se lá ao fundo no ecrã, este é o primeiro dos filmes que temos para mostrar e que pode, de algum modo, até impressionar os nossos telespectadores, mas isto não provoca qualquer espécie de... Não. Ocasionalmente há um ou outro doente que fica um bocado nauseado, eventualmente poderá vomitar, mas atualmente é muito raro já. É muito raro. Isso acontece mais quando se usa volumes de contraste maiores, nomeadamente para injetar nas câmaras cardíacas. Sim. E isso também vamos ter a oportunidade de ver aqui daqui a um bocado. Ao fazermos esta inspeção interna, estamos a prevenir que tipo de ocorrências, doutor? Nós não estamos a prevenir nada, nós estamos a diagnosticar o que é que se passa. É apenas um diagnóstico? Exatamente, não é apenas, mas o primeiro objetivo do cateterismo... E eu pergunto pelo seguinte, ao fazer correr aquele catéter, nós não podemos também estar a ajudar a desimpedir o caminho? Não, pelo contrário. Nos doentes, principalmente doentes idosos com muitas placas ateroscleróticas, há algum risco, muito pequeno, mas que existe, de o próprio catéter levantar uma plaquita que depois pode embolizar perifericamente, não é? Ok. Mas como dizia, desculpa só uma coisa, portanto, o primeiro objetivo do cateterismo é ver o que se passa. Ver o que se passa. A partir disso, ter uma ideia, portanto, da severidade da doença e fica-nos logo em mente a estratégia terapêutica, que pode passar só por medicamentos, pode passar pela cirurgia cardíaca ou pode passar, como acontece uma parte significativa das vezes, pelo tratamento, dentro da sala, logo de seguida, como também vamos ver. Imediatamente. Exatamente. Se pusessem o terceiro slide, o tal das obstruções, ajuda aqui o Dr. João Carlos a explicar isto. O tal terceiro slide, que é o a imagem seguinte.
E, portanto, na próxima imagem, reparem, é exatamente isto que está a dizer o Dr. João Carlos. O catéter entrou por aqui dentro, aqui não tem, o lumen está normal, aqui continua a passar tranquilamente, depois aqui já tem algum grau de obstrução, mas ele não vai ferir isto aqui. Que são pessoas não, porque eu não entro dentro da artéria coronária. Exatamente. Eu entro na aorta e fico com o catéter colocado na origem da coronária. Apenas para a observação. Exatamente. Portanto, isso permite depois com o tal produto radiopaco ver o interior da artéria e ver a zona que está, digamos, a limitar esse interior da artéria. Portanto, isso é uma situação Vamos ao segundo filme. importante. Talvez sugeria que víssemos a segunda parte desta operação, Entre aspas. no fundo, acaba por ser. Pronto, aqui estamos a ver a coronária esquerda, o catéter está lá em cima. Está a bater o coração, não é? Exatamente, não é? Que está por dentro das coronárias, que estão aqui a ver, não é? Isto é o catéter, não é? Está colocado no ósteo, na entrada da coronária, e ainda se vê um bocadinho da aorta ali, não é? Esta artéria é uma artéria, não digo normal, mas pronto, quase normal. Portanto, vai perdendo calibre à medida que vai ramificando e não se vê nenhuma ratadela, digamos assim. Menos importante, não é? Bom, este senhor como é que estava? Este senhor, como estava, em que termos? Em termos clínicos. Em que estava? Em termos cardíacos? Como é que ele estava? Neste momento, portanto, o que podemos apreciar é que a coronária esquerda não tem nada de especial, não tem uma artéria quase normal, não é? Mas nós tínhamos informação prévia de que o mais provável é ter alterações da coronária direita, como vamos ver a seguir. Okay. Portanto, isto mostra bem que esta artéria não tem doença, digamos, não tem obstruções. Exatamente. Não tem obstruções, que era a pergunta que estava a fazer. Exatamente. Esta é a artéria mais importante de todas, portanto, desde logo o doente tem prognóstico bom, mesmo que a outra esteja muito mal. Sim. Pronto, isto depois faz-se em várias projeções, porque estas artérias são muito ramificadas, são tortuosas, não é? E, pronto, e saltam umas para cima das outras e às vezes é difícil isolar as placas, não é? E, portanto, tem que fazer sempre várias incidências para garantir que não nos escape nenhuma artéria, nenhuma obstrução importante. Nós temos a oportunidade de fazer pausa no filme para que víssemos mais lentamente todo o decorrer deste processo. Portanto, entrou o tal líquido de contraste? Sim, portanto, o catéter está aqui, não é? Aqui colocado. Está colocado à entrada da coronária. Exatamente. A aorta estará aqui, não é? E eu estou a injetar o produto de contraste aqui dentro da artéria coronária, não é? Reparem já agora um detalhe, ao mesmo tempo temos o eletrocardiograma sempre a correr, para garantir que não há arritmias e coisas assim, e temos também uma coisa que não está aqui registada, que é as pressões cardíacas, que nos ajuda sempre a monitorizar e digamos que antever qualquer complicação. Então, estamos sempre, constantemente, a olhar para as pressões intracardíacas e para o eletrocardiograma durante o procedimento. No fundo, quando se fala em doença das artérias coronárias, que é o que estamos a falar agora, Sim. que é o infarto agudo do miocárdio, a angina de peito, isto é um exame importante, quando é necessário, para se ver exatamente o local onde há a obstrução dessas artérias. Muito bem. Portanto, que no fundo isso é que é a parte importante para as pessoas perceberem o que estamos aqui a falar. Sim, senhor. Vamos ao terceiro filme para verificarmos então o que foi feito Esta ideia é na outra artéria. Esta é a última injeção na coronária esquerda. Não acrescenta mais Sugeria nada. que fizéssemos exatamente do mesmo modo que fizemos nos instantes derradeiros do outro filme, que foi pausa a pausa para podermos perceber desde o início o que é que aconteceu. Portanto, cá está o catéter, Exatamente. não é? Isto é o catéter. Coronária. E agora está a entrar o líquido, não é? Está a entrar o líquido, esta é a circunflexa, portanto, que é um dos ramos da coronária esquerda, e aquela antecedente anterior, que é o outro ramo da Vamos coronária parar esquerda. mesmo. Parar, isso. E então, como é que estava este senhor? Pronto, digamos, estamos a ver a mesma coisa que vimos há bocado, Sim. noutra perspectiva, não é? Nós, com um bocado de experiência, normal fazemos uma injeção, ficamos logo com a ideia do que se passa, não é? E, portanto, eu esta doente já não estou à espera que tenha nada na coronária esquerda. No Mas, fundo, de está a qualquer ver modo, aquilo que eu já sei, que não tem nada especial na coronária mas é esquerda. apenas não para confirmar. Exatamente. Uma coisa que pode explicar é a dimensão do catéter e a dimensão das artérias, para vocês terem noção. Sim, para dar uma ideia, portanto, este catéter tem 2 milímetros de diâmetro, não é? E, portanto, estamos a falar de uma descida anterior, que é a artéria principal, que tem à volta de 3 milímetros, e uma circunflexa de 3,5 também. No fundo, serve Não é? de termo de Portanto, são coisas comparação muito pequeninas, não é? Sim, os vasos mínimo. com o catéter, percebe? Muito bem. Bom, já vimos este filme, Agora, se passarmos para a outra, já vemos a coronária direita. agora vamos espreitar Pronto, este a catéter que tem... estava sob maior preocupação. Exatamente. Pronto, aqui o que é que vemos? Vemos que há bocado a coronária esquerda saía para este lado da aorta. Sim. A coronária direita sai para o outro lado, não é? E veem que pronto, o catéter está metido no ósteo, na entrada da coronária direita, e vai-se ramificando como a outra, mas quando chega cá abaixo, dá um raminho pequenino e está tapada. Portanto, falta Vamos ao aqui, início do filme, por favor. falta aqui o resto da artéria, portanto. Vamos ao início do filme. Ora, cá estamos e vamos lentamente, o mais lentamente que conseguirmos, para percebermos então a trajetória desta solução de contraste que é colocada. Vamos parar Portanto, aqui. a artéria principal, não é? Da coronária direita, dá uns ramos ventriculares e depois, quando chegar aqui está tapada. Portanto, aqui falta a artéria. Já sabemos que ela devia continuar por aqui, não é? Sim, até cá abaixo.
Imagina que é uma obstrução numa estrada aqui que o sangue não passa daqui para a frente. Pronto, neste momento... Exatamente. Neste momento, o doente tem aquilo que se chama doença de um vaso. Portanto, considerando que a coronária esquerda são 2 vasos, como há bocado viram, dois setores, não é? Ele tem doença de um vaso de 3. E, portanto, neste momento já temos delineado isto junto à clínica prévia, às manifestações clínicas prévias, que este doente tem indicação para fazer a angioplastia. Assim se chama desobstruir uma artéria que está ocluída. Não sei se repararam há bocado no que o professor Filipe mostrou, ele mostrou vários graus de estenose dentro de uma artéria. A estenose é o aperto. Ora bom, mas não mostrou o que se passa aqui, que é o aperto completo, 100%. Então, digamos que aqui não há 90%. Porque se houvesse 90%... na totalidade. Exatamente. Se fosse 90%, via-se o vaso distal. Aqui não se vê. Exatamente. Não é? Exatamente. Nós temos mais algum filme? Temos a seguir. Aqui faz parte do diagnóstico, pode-se pôr a correr. É um terceiro catéter diferente, chamado rabo de porco, por esta forma que vem aqui, que é um catéter que, além de ter um orifício terminal, que se vê aqui injetar o contraste, tem múltiplos orifícios na parte distal, não é? E que tem por objetivo, quando se injeta contraste, um volume maior, neste caso volta a 35 cm3, digamos que o contraste não vai direcionado para um jato só. Portanto, digamos que espalha-se dentro do coração e permite-nos apreciar a contractilidade do ventrículo esquerdo. Nós costumamos dizer que o ventrículo esquerdo é o coração. Portanto, embora tenha 4 câmaras, a verdadeira câmara importante é o ventrículo esquerdo, não é? Que é o que estamos aqui a apreciar. Normalmente, quando o doente tem um infarto, há uma zona do coração que morre e que, portanto, deixa de contrair. E é isso que podemos apreciar aqui. Aqui vemos que toda a parede anterior, ponta do coração até aqui, contrai normalmente. Aqui contrai ligeiramente pior, ele devia ter uma excursão maior esta zona. Sim. E que está na dependência daquela artéria que virou ocluída. Como não tem passagem... Não tem passagem de sangue, que é a zona do infarto, digamos assim. Digamos que só mais um segundinho. Digamos que é uma zona relativamente limitada, que está de acordo com o facto de ser uma artéria também pequena comparativamente com as restantes, não é? Portanto, no fundo, o que se está a ver é uma cavidade que é o ventrículo esquerdo, e reparem que aquilo que eu disse inicialmente, as artérias coronárias estão fora, não estão dentro do coração. Portanto, estão por fora do coração. Exatamente, que é no fundo para facilitar esta irrigação. Sim. Vamos ao próximo filme, então. Pronto, aqui o que é que vemos? Tive que mudar de catéter, portanto tem que ser um catéter adequado ao tratamento. Portanto, agora estamos na fase já de tratamento, não é na fase de... Fez a primeira observação do problema e agora estamos a tratá-lo, não é? E o tratá-lo consta do seguinte: em primeiro lugar, portanto, muda o catéter que tinha antes é um catéter com uma ponta cónica e esta tem uma ponta cilíndrica que nos permite ter o máximo de calibre possível para poder passar material para dentro. Através do catéter vou passar um fio muito fininho, que eu costumo comparar a um cabelo, porque ele é muito fino e molde, não é? Para não ser traumático para os vasos. Claro. Esse fio que está aqui à extremidade tem uma ponta angulada e eu com um rotor consigo orientá-lo, ou seja, uma vez que as artérias são muito ramificadas, eu consigo ir orientando para onde quero metê-lo, não é? Quando chego à zona de oclusão, que é por aqui, depois tenho que fazer um bocadinho de força, manipular um bocadinho, com um jeitinho, até conseguir passar para o outro lado da artéria. Pronto, nesse momento vou passar um balão. O balão vai por fora do fio guia, vai orientado por ele, e está aqui colocado neste momento. Temos 2 referências, que são estas 2 marcas que estão aqui, e o balão neste momento já está inchado. Consegue ver uma sombra mais densa ali, que é o balão que é avançado, desinsuflado, e que é insuflado, pois com um sistema próprio. Naquele local exato onde está a oclusão. Ok. Vamos ao próximo filme? Neste momento, portanto, depois de já termos aberto o vaso, vamos pôr um setente. O setente é uma malha metálica que vai montada em cima do balão, com o calibre e comprimentos adequados ao vaso em questão, e quando o balão é insuflado, essa malha metálica é expandida e fica dentro da artéria a escorá-la, digamos assim. Percebo. Quando desinchamos o balão e o retiramos, o setente fica lá, essa tal malha metálica. E aquilo que esperamos é ter um vaso aberto, que é o que vamos ver a seguir. Vamos ver o próximo filme? Como comentei há bocado, isto não é um vaso muito grande, mas é possível ver, se lembram há bocado, que o vaso acabava aqui. Não é? Neste momento já temos o vaso todo. Não tinha essa perninha. Não é? Exatamente, não é? Porque a perninha é maior que o que parece aqui, porque nesta projeção, digamos que a artéria está assim um bocado a olhar para nós. Vamos parar na parte final do filme, por favor. Se a víssemos de lado, ela é mais comprida. Sim. Mais um bocadinho para a frente. Isso, exatamente. Tá bom. Mas podem reparar que no fundo o vaso é mais largo. Nós víamos provavelmente até aqui, não é? Exatamente. E agora temos o setente nessa zona e vemos o vaso perfeitamente. Ficou mais largo um pouco. Perfeitamente visível. No fundo, o que fizemos foi ali colocar uma mangueirinha, não é? Exatamente, a escurar a artéria, o termo aí, a ideia é essa, não é? No fundo, o balão entra no vaso, não é? Entra assim dentro do vaso e depois vai ser insuflado, vai abrindo, depois fica junto à parede do vaso, estou a perceber? O sangue depois já circula de uma forma tranquila. Claro. O que lhe pergunto é
O que é que sucedeu àquele sedimento que lá estava a impedir a passagem? Olha, aquele sedimento é assim. Quando isto acontece em fase aguda de infarto, é costume haver ali trombos, coágulos, digamos assim. Sim. Não é o caso deste doente. Nessa circunstância, nós o que fazemos muitas vezes, e aliás aconteceu em vários doentes esta noite, vamos com um aspirador, que é um tubo de plástico do género deste, mais fino, e que é colocado, orientado pelo tal fio-guia, até ao sítio que está obstruído, onde nós sabemos que tem o trombo. E então, depois de ele chegar lá, temos um sistema de aspiração, que é rudimentar, é com uma seringa, aspiramos, não é? E o trombo vem, não é? E depois das duas, depois de tirarmos o trombo, ou fica uma artéria saudável, o que acontece algumas vezes, saudável entre aspas, não é? Portanto, sem uma estenose importante, ou fica uma estenose importante, então vamos pôr o 70 a seguir. Não é? Exatamente, para reforçar aquelas... Exatamente. Neste caso não havia trombo, portanto, agora o filme não está tudo aqui, eu fiz mais injeções, não é? E, portanto, não foi preciso fazer isso, portanto, pusemos só o 70, não é? Qual é o risco que passa um doente numa intervenção como esta? O risco é sim. O risco pode acontecer... Temos mais algum filme para ver? Penso que não. Então podemos sentar. Temos só os catetas. O risco é assim, nós se formos ler as descrições dos riscos potenciais, ninguém queria fazer cateterismo porque é alarmante, não é? No entanto, a maior parte das complicações são excepcionais, são raríssimas, não é? E a maior parte das vezes estão mais na dependência da doença do que propriamente do cateterismo. Ou seja, os doentes que mais precisam, que têm mais doença, que têm mais risco, são aqueles que vão beneficiar mais do cateterismo, não é? Porque desde logo, quando o tratamento da doença coronária era exclusivamente médico, com pastilhas, não é? Pois não era preciso fazer cateterismo porque era só pastilhas, não é? Claro. E portanto aqui era uma questão, a decisão era em base clínica só, não é? A partir do momento em que se começa a fazer os cateterismos, pois os cateterismos dão-nos logo uma perspectiva de qual é a orientação terapêutica. O doente pode ser para tratamento médico, na mesma, não é? Pode fazer angioplastia, como é o caso deste doente, não é? Ou pode ser orientado para cirurgia. Normalmente recomenda-se a cirurgia nos doentes que têm maior extensão da doença coronária, em que teríamos que estar a pôr muitos stents, seria mais complexo e teria mais risco depois de complicações tardias. Não é? E nesse caso de intervenção cirúrgica, o que é que pode suceder? Pode haver uma reconstrução da área afetada? Não, é diferente. Enquanto que nós, no tratamento endovascular, assim se chama angioplastia, deixamos as artérias como estão, só tratamos por dentro, desobstruindo as obstruções, pela redundância, a cirurgia não mexe nas obstruções, o que faz é um bypass. A gente ouviu falar do bypass. Bypass, que é uma ponte. Que é uma ponte, digamos. Então o sangue, em vez de passar por um sítio que não pode passar porque está muito obstruído, passa pela tal ponte. Essa ponte pode ser feita ou de uma artéria, duas artérias que passam aqui no tronco, que são as artérias mamárias, não é? Que são os vasos de eleição para a cirurgia, ou pode ser feito através de veias retiradas da perna, que são as veias safenas, em que o cirurgião confecciona a tal ponte entre a aorta e a parte distal da artéria, a seguir às obstruções. Só se chega ao cateterismo em último caso? Não. Atualmente é raro o doente que tem doença coronária que não passa pelo cateterismo. Principalmente porque os métodos não invasivos, como o eletrocardiograma, ecocardiograma, prova de esforço, dão-nos uma ideia, mas não têm a sensibilidade e a especificidade de 100%. E, portanto, eu penso que vale sempre a pena fazer um cateterismo para garantir que o que nós suspeitamos pelos exames não invasivos é de facto o que se passa. Ora, não significa que os doentes vão pedir um cateterismo e tem que, depois deste programa, vão todos fazer cateterismo. Isso é muito importante. Claro. Ou seja, este exame tem que passar forçosamente por um médico com experiência perfil, não é? Que vai avaliar o doente, vai primeiro fazer esses exames todos que entendem necessários, então depois só como última etapa, quando for necessário, é que pede este cateterismo. Portanto, isto não se pode pedir, quero fazer um cateterismo. Portanto, uma pessoa que não é médica de forma nenhuma. Depois uma coisa importante que o Dr. João Castro falou, que é, reparem que o doente faz estes procedimentos todos e fica, digamos, com a artéria desobstruída. O doente não pode pensar que vai ficar sem medicação. Isso é outra coisa que é muito, muito, muito importante. Ou seja... Ou então pode voltar a fazer abusos, não é? Exatamente. Portanto, tem que, no fundo, prevenir os excessos, como eu disse anteriormente, e tem que tomar sempre medicamentos para, de certa forma, proteger os vasos coronários. Se me permite, eu costumo dizer aos doentes que isto que nós fazemos não é mais que remendos. Portanto, a doença está lá, não é? Parece. E o potencial de desenvolvimento de doença está lá, não é? E isto é um remendo, não é? Porque, por exemplo, hoje de noite o Dr. João Carlos foi chamado para fazer um cateterismo a um doente de urgência que tinha parado com a medicação. Estão a perceber? Portanto, significa que tornou a entupir a artéria. Isso é muito, muito, muito importante. Nós adiantamos que estes cateterismos englobam um risco muito diminuto, mas ainda não disponibilizamos as imagens do doente, aquele que vimos, após o cateterismo. Pois é o que vamos fazer para que não haja qualquer espécie de ceticismo. Vamos lá ver.
são as tais imagens que Exatamente, é a mostramos, última não é? imagem. Pode explicar o que está a acontecer? No fim damos um pontozito para prender o introdutor, uma vez que ele não é retirado logo, porque durante o cateterismo temos que fazer medicação anticoagulante para evitar os coágulos, não é? E, portanto, depois temos que esperar algum tempo, algumas horas, até os níveis desse anticoagulante passarem, baixarem, para podermos retirar o introdutor. Para não haver o risco de que o introdutor saia sozinho ou que o doente acidentalmente o tire fora, damos um pontinho à pele para ele ficar preso, não é? Pronto, como vem o doente está ali, alegre e contente. O recobro é nenhum. Ali, neste caso, fica ali um bocadinho, uns minutos, até ser transportado para a enfermaria, não é? Tem alguma vigilância com os enfermeiros, é uma coisa tranquila, e depois é transportado para a enfermaria. Preparação para fazer o cateterismo. A preparação, olha, é assim, o doente tem que estar em jejum, é a primeira coisa, não é? Porque tudo que mete anestesias, pronto, pode fazer o doente vomitar e aspirar o vómito, que é sempre uma coisa dramática, potencialmente. Claro. Portanto, tem que estar em anestesia 6 horas de jejum, não é? E depois não tem assim mais nada especial, não é? Pode ser no próprio dia? Olha, pode, não é? Infelizmente a nossa legislação não nos permite dar alta aos doentes nos mesmos dias, curiosamente. Nós podíamos usar técnicas que nos permitiriam dar alta ao doente no dia em que faz o cateterismo, e muitos centros assim o fazem, mas as questões de financiamento do Sistema Nacional de Saúde obrigam a que o doente fique internado 24 horas. E é o motivo por que ele fica. Para ter a certeza absoluta que nada lhe acontece? Não é por isso. Porque há muitos doentes que nós temos com muito baixa probabilidade de que aconteça alguma coisa. Sim. Mas o financiamento do hospital passa por o doente ter treinamento 24 horas. E está tudo dito, meus caros. Está tudo dito. Muito obrigado por terem estado aqui na Praça da Alegria a ajudar a desmistificar o cateterismo, que é, afinal de contas, um meio precioso para que se possa fazer uns diagnósticos corretos, precisos, sobre as doenças de alguns daqueles que padecem do seu coração. Meus caros, há formas também de prevalecer a nossa saúde se medirmos a nossa tensão arterial com alguma frequência. E a partir de que idade é que aconselha, doutor? Boa questão. Assim, não há assim uma idade completamente limite, mas se houver história familiar, de doença de hipertensão grave familiar, eu acho que hoje em dia nas consultas de pediatria, os pediatras já têm esse ritual de medir a tensão às crianças. As tensões sendo normais, depois é uma coisa esporádica que se faz. Mas os adultos? Depois os adultos, a partir dos 17, 18 anos, devem medir pelo menos uma vez a tensão arterial e depois, seriadamente... Uma vez por semana? Não. Medem uma vez num consultório médico, depois se a tensão for completamente normal, é uma situação pacífica, com 18 anos, mede ao fim de 2 ou 3 anos. Para quem tenha tensão desregulada, deve medi-la todos os dias? Não precisa. Não precisa? Não. 2 ou 3 vezes por semana. 2 ou 3 vezes por semana. Aquilo que falámos a última vez aqui, que é importante ter o aparelho de tensões em casa, que é para evitar a tal tensão do consultório. Para quem se possa queixar dos preços desses medidores, nós temos alguns para oferecer. É uma ótima notícia, também estou em querer. 760 10 20 01. Temos alguns aparelhos de medição arterial para oferecer aos nossos telespectadores. Participe neste nosso passatempo, mas preferíamos efetivamente entregá-lo a quem necessite dele e não apenas para depois mostrarmos aos amigos que ganhámos um passatempo num programa de televisão da manhã da RTP. Muito obrigado a ambos, bom fim de semana. Obrigado.